Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Hoje, pessoal, vamos continuar com o equilíbrio redox, falando um pouco do eletrodo padrão de hidrogênio, os potenciais padrão e também a espontaneidade de uma reação de oxirredução. Mas antes de continuar, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. E também, se tiver um hype disponível, hype o vídeo também para ajudar esse conteúdo a ser mais divulgado. Tudo bem? Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de a gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recado de sempre. Mais de 70% de quem está vendo os vídeos não está inscrito no canal, e isso prejudica bastante o canal na plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo, tá te ajudando a estudar Química Analítica? Se inscreve, curte, compartilha, dá um hype, e isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, é importante e divulga para mais pessoas. Lembrando sempre, pessoal, que esse é o canal do Eu Sozinho. Eu crio a apresentação, eu gravo, eu edito, eu comprei o microfone com dinheiro no meu bolso, a câmera com dinheiro no meu bolso, o computador com dinheiro no meu bolso e quase não tive retorno do canal. Então realmente estou fazendo um canal para ajudar vocês. Então me ajudem curtindo, compartilhando, se inscrevendo, que assim o YouTube divulga mais e isso começa a ser uma opção mais rentável para mim. Agora sim, vamos para a aula. Na última aula, pessoal, falamos do experimento de Galvani, Galvani, que ele fez nessa montagem aqui, do zinco em uma solução de zinco 1 mol por litro e uma placa de cobre, uma solução de cobre 1 mol por litro, e viu que tinha uma movimentação de corrente do zinco para o cobre e a massa da placa de zinco diminuía enquanto a concentração de zinco aumentava em solução, já a placa de cobre a massa aumentava e a concentração de cobre diminuía, porque no zinco oxidava e no cobre reduzia. Tudo bem? E já quando a montagem era cobre e prata, o cobre oxidava e a prata reduzia, e o sentido da corrente era do cobre para a prata. Bem, para que a prata oxidasse e o cobre reduzisse, era necessária a aplicação de uma fonte elétrica externa, para aí sim a prata agir como ânodo e o cobre como cátodo. Tudo bem, pessoal? Então, só que assim, o Galvani chegou quase até, mais ou menos até aqui. Tudo bem, daí vem o próximo, um dos pais da eletroquímica, também da eletroanalítica, que é o Alessandro Volta. Ele era um químico e físico italiano. Ele rivalizava um pouco com Galvani, inclusive. Ele descobriu metano através do estudo do Benjamin Franklin de ar inflamável. Realmente ele jogava fogo em fezes de animais, chamava de ar inflamável, mas descobriu depois que era metano. Ele contestou Galvani a respeito da eletricidade muscular animal que ele chamava. Bem, foi daí que ele viu que corrente elétrica fazia os músculos contraírem, através do contato metálico, Então tinha um metal em contato com um músculo animal, quando se aplicava uma corrente, o músculo contraía. Tudo bem? Se não me engano, ele fez isso com pernas de rã. E as pernas tinham uma movimentação quando tinham contato, fechava um circuito. Tudo bem? Foi ele que montou a primeira pilha do mundo. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês uma imagem dela. E devido à contribuição, até hoje nós chamamos, o voltímetro, o equipamento que usa para medir diferença de potencial, e a unidade de medida de diferença de potencial é o volt. Tudo bem? Tudo devido ao Alessandro Volta. Aqui, pessoal, de curiosidade, é a imagem da primeira pilha, Isso aqui é um esqueminha como ela era. Eram placas de zinco e cobre com contato eletrolítico. Se não me engano, era uma estopa, alguma coisa assim, embebida em ácido sulfúrico diluído, tá? Por isso muitas pilhas têm ácido sulfúrico até hoje, tá? E o nome pilha realmente porque estava empilhado.
essas plaquinhas eram empilhadas uma em cima da outra e isso acabava gerando uma corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a primeira pilha do mundo montada por Alessandro Volta. Mas, pessoal, qual a contribuição principal do Volta para a eletroanalítica? Vamos entender, pessoal, o eletrodo padrão de hidrogênio, que foi ele que construiu também. Então, ele fez uma montagem como essa daqui. Ele pegou um eletrodo de platina, na época já sabia que a platina era um metal muito inerte, e não reagia com quase nada, e tinha uma grande capacidade de absorver hidrogênio na sua superfície. Tudo bem? Então, o que o Volta fez? Então, essa plaquinha de platina fez essa cânula aqui para manter o gás aprisionado. Daí ele borbulhou hidrogênio a pressão constante de 1 atmosfera e a solução, uma solução de H+, né, 1 mol por litro. Se eu não me engano, era ácido clorídrico, inclusive, tá? Então tinha hidrogênio a 1 atmosfera e concentração de H+, de próton a 1 mol por litro. Bom, a reação de oxidação que acontece nesse caso aqui, como eu falei, a platina é inerte, ela é só para absorver o gás hidrogênio, né, para manter ele na forma de H2, tá? Então, essa reação, dois prótons recebendo dois elétrons e formando o gás hidrogênio. O que o Volta fez? Como não tinha como medir, o Volta criou uma forma de medir. Ele falou que essa reação tem potencial zero. Tudo bem, pessoal? É como se eu criasse uma nova escala de medida baseada na minha altura. Então, eu tenho 1,80 m, então todo mundo que tem 1,80 m teria a altura zero na escala de Araldo. Pessoas com mais de 1,80 m teriam uma altura positiva na escala de Araldo de altura, e pessoas com menos de 1,80 m teriam uma altura negativa na escala de altura Heraldo. Tudo bem? É basicamente isso. Ele criou o zero. Não tinha o zero, não tinha o que fazer. Então, ó, isso aqui é o zero. É reação de próton gerando hidrogênio, de hidrogênio gerando próton. Tudo bem? Ela é o zero. Dessa forma, qualquer diferença do potencial medido era devida a outro par metal-íon. Então, por exemplo, liguei esse eletrodo de platina aqui, né, de hidrogênio no caso, num eletrodo de zinco, uma placa de zinco imersa numa solução de zinco mol por litro. O que eu medi é só do par zinco 0, zinco 2+. Troquei o zinco por cobre. Então qualquer diferença potencial que eu medi é do par cobre 2+, cobre metálico. Prata, prata mais, prata metálica. Tudo bem? Então foi assim que Volta estabeleceu o potencial das reações de óxido-redução. Tudo bem? Dessa forma, pessoal, se você for no final de livros de química analítica, do Skug, do Bakan, do Harris, do Vogel, você vai encontrar os potenciais padrão e sempre vai apresentar, pessoal, a reação no sentido da redução, ou seja, no sentido do ganho de elétron. Tudo bem, pessoal? Então, supondo, se eu colocar contra um eletrodo de hidrogênio um eletrodo de alumínio 3 alumínio 0, eu vou ter esse potencial. Bário para o cálcio, para o cádmio, para o ferro, prata, zinco, cobre. Todo esse daqui, pessoal, seria como se estivesse medindo na condição padrão. A concentração em 1 mol por litro do íon metálico e o metal puro. Tudo bem? Pessoal, daí tem aqui do ferro, né, o ferro 3 reduzindo para ferro 2. Vou ser sincero, pessoal, eu não sei se como mediu essa reação, tá? Eu tô chegando aqui no limite da minha eletroquímica, tá? Da mesma forma, pessoal, tem outras reações iônicas, né? Daí de não metais, no caso, que também você encontra, né? Tudo bem, magnésio e cromo também são metais, né? Mas, tipo, são reações de formas aniônicas dele, né? Eu, de novo, não sei como chega nesse potencial, deve ser também medido contra outros eletrodos, né? Mas esses agora são os potenciais padrões comparados na escala de hidrogênio. Por isso, pessoal, é comum você ver aqui E0, EH ou EPH também, tá?
EPH de eletrodo padrão de hidrogênio, ou ESHE. O SHE é de Standard Hydrogen Electrode. Tudo bem? Eletrodo padrão de hidrogênio. Bem, eu gosto sempre de representar como E0, potencial padrão. Mas também você pode ver EH, EPH e SHE. Tudo bem? Então, esses são os potenciais padrão, de novo, na escala volt. Bem, como volta que determina essa escala, ele acabou virando também, o nome dele virou a unidade. Certo, pessoal? Importante, pessoal, é muito importante saber disso em relação às reações de oxidação e do potencial. Se eu inverter o sentido da reação, eu inverto o sinal do potencial padrão. Por exemplo, do zinco no sentido da redução, o potencial de redução do zinco é 0,763 volts negativo. Tudo bem? Agora, se eu quiser trabalhar com oxidação do zinco, eu vou inverter o sentido da reação, eu inverto o sinal. Então, o potencial de oxidação do zinco é 0,763 volt positivo. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal, quando a gente for trabalhar agora com os potenciais, curvas de situação, outras condições. Tudo bem? Outra coisa muito importante, pessoal, é que se eu multiplicar o número de mol para um ajuste estequiométrico, não multiplica o potencial padrão. É diferente da entalpia. A entalpia é por mol, aqui não. Então imagina que eu estou trabalhando com a equação de zinco, reduzindo, e por um acaso eu preciso multiplicar por 5 para fazer um ajuste estequiométrico para balancear a estequiometria da reação. O potencial mantém o mesmo. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante quando a gente for trabalhar também com as reações, né, o balanceamento de reações, principalmente para a curva de situação e para a próxima aula também, que a gente vai falar um pouquinho depois. E agora, pessoal, como calcula o potencial da pilha? Bem, então vamos de novo ao nosso exemplo, né? Eu tenho o zinco imerso em uma solução 1 mol por litro de zinco, conectado a uma placa de cobre imersa em uma solução de cobre a 1 mol por litro. Como eu determino o potencial dessa pilha? Bom, pessoal, antes de apresentar, eu sempre represento o que está oxidando, depois o que está reduzindo, tudo bem? Na ordem. Então, o zinco está oxidando, o cobre está reduzindo. Então, zinco metálico barra zinco íon, duas barras para indicar ponte salina, tudo bem? Maiores, cobre iônico, cobre metálico. Então, pessoal, essas duas barras grandes significam que tem uma ponte salina conectando. Se for uma barra só, quer dizer que os dois eletrodos estão imersos no mesmo eletrólito, tá? Essa é a representação padrão de uma pilha. Então, vamos calcular o potencial dessa pilha. O potencial é a soma do potencial de quem está oxidando com o potencial de quem está reduzindo. Então, o zinco, né, o potencial padrão dele de redução é menos 0,763 volt, só que ele está oxidando, então eu vou inverter o sinal. Tudo bem? Então, o potencial de oxidação, 0,763 volt positivo. O cobre está reduzindo, o potencial dele é 0,337 volt. Então, potencial padrão da pilha, somos dois, dá 1,100 volt. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o potencial padrão da pilha de zinco e cobre. Os dois uma solução mol por litro. Ah, mas quando eu colocar as plaquinhas, vai mudar, porque vai aumentar a concentração de cobre, diminuir a concentração de cobre na solução e aumentar a de zinco. Então, o potencial não vai manter constante. Sim, o potencial não mantém constante. Esse aqui é o potencial padrão inicial. Tudo bem? Para a variação de concentração, a gente vai ver na próxima aula. Da mesma forma, pessoal, para célula eletrolítica, ou seja, uma célula que a gente já viu que o natural seria o cobre, oxidar e a prata reduzir, mas eu quero oxidar a prata e reduzir o cobre, então eu preciso da fonte externa, eu preciso ver qual o potencial eu preciso aplicar na célula eletrolítica. Representação vai ser a mesma, tá? Prata metálica, prata mais, duas barras, cobre iônico, cobre metálico. É o mesmo
conceito, tá? A mesma ideia. Eu somo o potencial de quem oxida com o potencial de quem reduz. Prata, o potencial de redução é mais 0,799 volts. Como eu quero oxidar a prata, eu inverto o sinal. O cobre mantém o mesmo, né? 0,337. Assim, o potencial padrão da célula vai dar menos 0,462 volt. Certo, pessoal? Então, para fazer a oxidação da prata, redução do cobre, naquele sistema da célula galvânica, na célula eletrolítica no caso, eu tenho que aplicar esse potencial aqui para inverter a solução, a reação no caso. Por que isso é importante, pessoal? E agora, pessoal, para entender a espontaneidade da reação, nós temos que calcular a variação da energia livre de Gibbs, tudo bem? Que é o delta G, no caso zero, porque é o padrão, tudo bem? Para reações eletroquímicas, reações de oxirredução, a variação da energia livre de Gibbs padrão é dado pelo produto do número de elétrons envolvido na reação vezes a constante de Faraday vezes o potencial padrão da pilha. Tudo bem, pessoal? Para o fenômeno ser espontâneo, a variação da energia livre de Gibbs deve ser negativa. E para ser um fenômeno não espontâneo, a variação da energia livre de Gibbs tem que ser positiva. Então, para a variação da energia livre de Gibbs ser negativa, obrigatoriamente o potencial padrão deve ser positivo. Então, nós temos a pilha, um fenômeno espontâneo. Tudo bem? Porque aqui, positivo, 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 multiplico os três, ponho com o sinal negativo na frente, o valor final vai dar negativo. Já, se o meu potencial for menor que zero, então vou ter um menos aqui multiplicando outro valor negativo aqui, tudo vai dar positivo, a variação da energia livre de Gibbs vai ser positiva, daí eu tenho um fenômeno não espontâneo, que é o fenômeno da célula eletrolítica. Tudo bem, pessoal? Então, até aquelas reações que eu mostrei lá, quando o potencial padrão é negativo, quer dizer que a reação é favorecida pelo sentido inverso. Então, muitos daquele potencial negativo de redução quer dizer que, na verdade, que o fenômeno é inverso, ele favorece a oxidação daqueles metais. Entenderam, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha agora com os potenciais padrão. Por isso, pessoal, que eu não comecei com constante de equilíbrio. A gente não vai trabalhar com constante de equilíbrio em equação redox. A gente vai trabalhar agora com os potenciais padrão e na próxima aula a gente vai falar do próximo cientista importante para a eletroanalítica, que é o NERST, e aí a gente vai sair das condições padrões, tudo bem? Então, por enquanto, paramos aqui com volta. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ativa a notificação. Isso é muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo. Quem tem um Hype disponível, pessoal, considera hypar esse vídeo também, né? Tá no celular ou no aplicativo do YouTube no tablet. Use a função Hype, é gratuito para vocês e ajuda também a divulgar um pouco mais o canal. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Você pode doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Dúvidas podem ser deixadas ou aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou também através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.